Bom dia, pessoal. Vamos começar a visita, então. O Daniel vai apresentar a aula, né? Isso, eu que vou começar a aula, sim, doutor. Pode começar, então. Então, vamos começar. Vamos dar início à 31ª visita geral da disciplina de Urologia, a visita número 3007. Bom, a minha aula hoje é sobre câncer de bexiga não invasivo, né, o câncer in situ, o TA, o T1, do Guideline Europeu, os itens 6, 7 e 8. Bom, ele inicia falando sobre recorrência e progressão de doença, né? Nesse quesito, ele refere que existe um sistema de pontuação e tabelas de risco proposto por essa ORTC, que é Genitourinary Cancer Group. Ela não inclui o câncer in situ e a pontuação é baseada em 6 fatores, né? Eu vou escrever ela mais para frente aqui. A imagem ali embaixo, coloquei só a imagem das lesões na parede vesical. Bom, então, o que essa classificação mostra, né? Então, ela vai classificar os tumores, você vai ter que avaliá-los com os números de tumores que você vai encontrar, o diâmetro, se ele vai ter recorrência menor que 1 ano, uma ou mais, a categoria dele, se ele tem um câncer in situ concorrente, ou no caso junto, né? E a graduação, se ele é um G1, G2 ou G3. Bom, aqui eu coloquei como você vai avaliar, né, aquela tabela que eu demonstrei antes, com aquelas pontuações. Então, vai dar a probabilidade de recorrência e a probabilidade de progressão da doença em 1 ano. Ali eu sublinhei o item com menores pontuações, né? Então, você vê que a probabilidade de recorrência em 1 ano de um paciente que tem um score 0 já é elevado. Chega em 1 ano 15% e em 5 anos é até 31%. No próprio guideline, ele dá essa opção, que é um aplicativo que dá para baixar para iOS ou Android, que é o Bladder ORTC, né, que é daquela agência. Então, você coloca só as pontuações do paciente e embaixo, ali na imagem à direita, você vê a probabilidade de um paciente com o score que eu coloquei, que é o mesmo do sublinhado anteriormente, que seria a pontuação menor possível, né? Bom, CUETO, que é o Clube Urológico Espanhol de Tratamento Oncológico, ele demonstra também o risco de recorrência e progressão da doença, mas essa avaliação que ele faz é baseada em pacientes que já fizeram tratamento com a BCG intravesical de 5 a 6 meses pós uma ressecção de bexiga. O sistema de pontuação é baseado na avaliação de 7 fatores, sendo eles gênero, idade, status de recorrência anterior, número de tumores, categoria do T, o carcinoma in situ associado e a graduação desse tumor. Bom, além disso, nessa parte do guideline, ele descreve outros fatores prognósticos. Então, se o paciente é um T1 G3, se ele é do sexo feminino, tem um câncer in situ de uretra prostática, o tamanho do tumor, né, o câncer in situ concorrente junto com a lesão, esse paciente vai ter um prognóstico pior. Ele também fala que paciente T1 G3 tem que dar bastante atenção se ele não tem essa lesão num divertículo da bexiga, devido à ausência da camada muscular nessa lesão, que daria, então, mais chances de uma infiltração de órgão adjacente e uma disseminação linfática talvez mais rápida, né? E pacientes T1 G2, tratados com ressecção de bexiga, a recorrência em 3 meses foi o preditor mais importante de progressão da doença. Bom, falando sobre o carcinoma in situ, 50% dos carcinomas in situ vão evoluir para doença invasiva muscular. Não há fatores prognósticos confiáveis para você avaliar esse tipo de lesão. O pior prognóstico se encontra quando o paciente tem um in situ e tem um simultâneo, ou tem um in situ estendido, ou tem um in situ que envolve a uretra prostática, né? O tratamento intravesical com BCG ou quimioterapia, né?
10 a 20% dos pacientes que vão responder essa terapia vão desenvolver, mesmo assim, doença invasiva em 5 anos, e 66% dos pacientes que não respondem ao tratamento inicial vão desenvolver a doença invasiva no futuro. Bom, aqui ele refere só à estratificação de risco, né? Então, ali eu coloquei o baixo risco, que seria aquela lesão primária, solitária, uma lesão de baixo grau, TA com lesão de baixo grau, né? Menor que 3 centímetros, e os tumores ali de risco mais elevado, que seria um T1, G3, né? De alto grau, um carcinoma in situ e múltiplos recorrentes largos maior que 3 centímetros. Além disso, nessa classificação, ele dá o subgrupo que é alto risco, que tem maior risco ainda, né? Que seria subgrupo de maior risco desses tumores. Então, ali ele descreve esses pacientes, eles podem ter até indicação direta de cistectomia radical para eles no tratamento futuro. Bom, então, falando desse subgrupo dos tumores alto risco com maior risco, né? Então, seria T1 G3 associado com o in situ. Então, T1 G3 múltiplos, grandes e recorrentes. Um T1 G3 com um in situ na uretra. Um paciente com lesões com variação do carcinoma uroteliário. E T1 com invasão linfovascular. Aqui eu coloquei as evidências, né, que ele descreve nessa fase inicial do guideline. Então, em pacientes tratados com um BCG, ele descreve como um 2A. Ele deve ser feito pelo aquele cueto que eu descrevi, né? As recomendações fortes, ele fala que você deve estratificar o risco dos pacientes segundo aquela tabela anterior, para você ver em qual classificação ele vai ficar para depois planejar um tratamento. Você deve aplicar a classificação de risco para você ver o risco de progressão e de recorrência das doenças. E, além disso, pacientes com ABCG, como eu falei anteriormente, você vai ter que fazer o cueto para avaliação desse risco desse paciente. Bom, então agora falando do manejo da doença, né? Então, primeiro ele fala sobre aconselhamento para cessar o tabagismo. Ele eleva o risco de recorrência e progressão da doença, né? Se esse paciente para de fumar no início do tratamento, refere que vai ter um menor índice de recorrência da doença. O tratamento adjuvante com a RTU de bexiga, ela pode erradicar os tumores TA e T1, mas devido à alta variabilidade e à taxa de recorrência em 3 meses, todos os pacientes que têm doença TA e T1 podem ser considerados para tratamento adjuvante, uma vez essa alta taxa de recorrência, como eu mostrei antes lá na primeira tabela, que mesmo que o paciente tenha um score 0, ele tem um índice de recorrência ali em 1 ano de 15% e em 5 anos de 31%. Bom, agora falando sobre a quimioterapia intravesical, em instilação única, né? Imediatamente pós-operatório. Então, ele descreve que ela destrói as células tumorais circulantes pós a RTU de bexiga. Vai ter efeito também nas células tumorais residuais, em pequenos números, e nos pequenos tumores negligenciados, que muitas vezes não foram ressecados. Ele reduz a taxa de recorrência em 5 anos, em 14%. Ele é tratamento único nos tumores de baixo grau. Então, um índice de recorrência daquela tabela que eu demonstrei anteriormente menor que 5. E ele tem que ter também tem que ser menor que uma recorrência ao ano dessa lesão. Aí ele descreve que pode ser feito com mitomicina C, epirubicina, pirarubicina e a gemcitabina. Deve ser realizado nas primeiras 24 horas, mas idealmente seriam nas primeiras 2 horas após o procedimento. Além disso, ele descreve as complicações, que eu vou falar mais para frente, e as contraindicações desses procedimentos num pós-operatório imediato. Bom, então falando sobre a QT intravesical num tratamento adjuvante adicional, né? Então, mantido o tratamento. Então, se o paciente é baixo risco, essa instilação única, né, reduz o risco de recorrência
e é considerado tratamento padrão completo para esse paciente. E nos demais pacientes, você deve considerar a adjuvância adicional. Então, ele começa a fazer uma avaliação comparando os tipos das quimioterapias. E ali, primeiro, eu coloquei somente a instilação única versus a instilação única e instilação repetida. Então, nos pacientes que fazem instilação repetidas, vai ter melhora de sobrevida, livre de recorrência, e nos pacientes de risco já intermediário. Então, nos riscos altos também, isso também vai existir. Repetir a instilação de quimioterapia versus nenhum tratamento adjuvante. Então, a instilação de quimioterapia diminui a recorrência em 44%, comparado apenas à ressecção do tumor na bexiga. Ali ele coloca como instilação única, né, que seria aquela pós-operatória, mais a instilação repetidas adicionais, contra apenas uma instilação única repetidas posteriores. E ele descreve que o risco intermediário de instilação única precoce vai ter, sim, um impacto na recorrência, ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que mesmo que o paciente faça as adicionais, todo o ciclo posterior, a instilação única no momento pós-operatório ali, imediato, demonstra um impacto na recorrência desses casos, diminuindo, né, a recorrência. E um cronograma ideal de instilações de quimioterapia intravesical, ele refere que a duração e a frequência das repetidas instilações de quimioterapia ainda são controversas, e elas não devem exceder um ano aí do procedimento. Bom, então as opções para melhora da eficácia da quimioterapia intravesical, você deve ajustar o pH, a duração da instilação e a concentração do medicamento. Então ele fala que uma hora de instilação de MCC foi mais eficaz que a instilação de 30 minutos. Aí ele fala sobre a epirubicina, que a concentração é mais importante que o tempo de duração do tratamento. Refere também sobre quimioterapia intravesical assistida por dispositivo de hipertermia por microondas. Isso está demonstrando dados promissores, com o aumento da eficácia da MMC, nesses casos, em tratamento de doenças de alto risco. A quimioterapia intravesical hipertérmica, tem diferentes tecnologias que aumentam a temperatura desse quimioterápico instilado, e ainda falta dados sobre a eficácia. E a administração de medicamentos com eletromotriz sugere melhor eficácia do quimioterápico, porém necessita de mais estudos também. Bom, então, aqui ele coloca só um novo sumário de evidência, né, nessa parte da aula. Então, descrevendo que pacientes com doença não invasiva, de baixo risco, com baixa taxa de recorrência anterior, naqueles com uma pontuação de recorrência menor que 5, que é aquilo que eu falei anteriormente, uma única instilação, ela vai ser efetiva, né? Pode ser o padrão de tratamento para esses pacientes, e ali demais sumários de evidências. Bom, então ele fala sobre a imunoterapia intravesical com a BCG. Primeiro falando sobre a eficácia da BCG e taxa de recorrência. A BCG após uma RTU de bexiga é superior à RTU de bexiga isolada, né, como eu já falei anteriormente, ou a quimioterapia, mas a RTU de bexiga, para a prevenção de recorrências da lesão invasiva, da recorrência da lesão não invasiva. Os 3 ensaios clínicos randomizados mostraram que o tumor de risco intermediário e de alto risco são beneficiados com o tratamento da BCG, e ela, em comparação a todas as outras terapias que eu coloquei ali, ela é superior em nível de taxa de redução de progressão de doença e de recorrência. A taxa de progressão ela é reduzida em 27% com a BCG, e a BCG foi menos eficaz em pacientes com idade maior de 70 anos.
Ele fala também sobre as cepas da BCG, refere que são em torno de 10 cepas que foram estudadas e não encontra nenhuma superioridade entre essas cepas. Refere também sobre a toxicidade da BCG, ela tem mais efeitos colaterais em comparação à quimioterapia intravesical, ela pode ter efeitos graves em menos de 5% dos pacientes, a manutenção não está associada a um risco aumentado de efeitos colaterais, então aquele tratamento mais prolongado não está associado a maior número de efeitos colaterais. Idosos não vão ter também efeitos colaterais superiores. Refere também que leucocitura, hematúria não visível e bacteriúria assintomático não é uma contraindicação e não necessita de antibiótico terapia profilática para a indução da BCG. E a BCG deve ser usada com cautela nos imunodeprimidos. Bom, aqui ele refere só a opção de gerenciamento, né, uma tabela para fazer o gerenciamento das sintomas, né, e das possíveis complicações que esse paciente pode ter com o uso da BCG. Ali eu coloquei um quadro só nos sintomas de cistite. Ele refere que se o paciente começa com sintomas, você pode tentar inicialmente com medidas só analgésicas para ele. Se isso se manter, aí você pede então a uricultura, suspende aquela BCG para ver então se você não precisa tratar para fazer então as demais doses, né? Também para evitar, ali eu coloquei só um quadro na indução no quadro da sepse ali, para evitar que você tenha a sepse. Você deve fazer a BCG ao menos, né, 2 semanas pós a RTU, né, desse paciente. Bom, o horário ideal da BCG, ele descreve lá também, e o esquema ideal, né? Ele refere sobre o esquema ideal empírico de 6 semanas, introduzidos por Morales. A eficácia ideal da BCG, ela depende de um cronograma de manutenção, né, que o paciente vai ter. São vários programas de manutenção, variando de 10 instilações dadas em 18 semanas a 27 ao longo de 3 anos. Não encontra uma diferença estatística entre os cronogramas e a necessidade de manutenção de ao menos 1 ano para a superioridade da BCG em relação ao MC, para a recorrência e progressão da doença. E a dose ideal da BCG, ele refere que a dose pode ser até diminuída, ele cita estudos demonstrando que a dose da BCG pode ser reduzida em 1/3 e ela não vai perder seu efeito em pacientes com doença intermediária. Porém, esses estudos eram feitos para tentar reduzir o número de toxicidade da BCG, porém a toxicidade dela não diminuiu, então não teve uma redução nesse quesito, mesmo com a redução da dose. Bom, aqui também mais um sumário de evidência. Então, os pacientes com tumores de risco intermediário e alto, a BCG, após a RTU, reduz o risco de recorrência, né, do tumor, e ela é mais eficaz que, obviamente, que só a RTU de bexiga, né? E ali as demais outras evidências desse quadro. Bom, agora falando sobre a terapia combinada, a QT intravesical com BCG versus a BCG isolada, né? Então, uma combinação com o quimioterápico mostrou-se mais eficaz que a BCG isolada, porém, ele apresenta mais toxicidade em comparação à monoterapia com a BCG. A terapia combinada de BCG com interferon, ele não mostrou uma melhora significativa a terapia unicamente com BCG. Bom, agora falando sobre os aspectos específicos do tratamento do carcinoma in situ. Então, a estratégia do tratamento, então, a detecção desse carcinoma concorrente aumenta o risco de recorrência e progressão dos tumores TA e T1, como eu falei anteriormente. O carcinoma in situ não pode ser curado apenas com procedimento endoscópico, né? O diagnóstico histológico desse carcinoma in situ
deve ser sugerido, seguido, né, de um tratamento adicional, seja por BCG ou até mesmo por uma estectomia radical. Aí ele escreve sobre os estudos, falando o estudo de Court sobre BCG ou quimioterapia. Então, a taxa de resposta completa com a quimioterapia foi de 48%, e a terapia intravesical foi de 72% a 93% com a BCG. E até 50% dos respondentes completos podem apresentar uma recorrência, né? Além disso, estudos randomizados prospectivos sobre a BCG intravesical ou a quimioterapia demonstram que a BCG aumenta a taxa de resposta completa, né? A porcentagem geral de pacientes que permanecem livres da doença e reduz o risco de progressão do tumor. O tratamento da doença in situ, do carcinoma in situ, né, na uretra prostática e do trato urinário superior, ela tem, claro, uma pior sobrevida, né, para esse doente. Na próstata, essas situações devem ser diferenciadas da invasão do tumor no estroma prostático, né? Então, você não classifica ele como T4, ele seria só um tumor que pega ali a próstata, mas de uma forma superficial. Podem ser tratados também com estilação intravesical do BCG e uma RTU de próstata pode melhorar a ação da BCG. Bom, aqui só colocando também mais sumário de evidência, comparando a quimioterapia intravesical ao tratamento da BCG nos pacientes com carcinoma in situ, aumenta a taxa de resposta completa e a porcentagem geral de pacientes que permanecem livres de doença e reduz o risco de progressão do tumor. Bom, o tratamento da falha da terapia intravesical. Então, a falha da QT intravesical então, na recorrência da doença não invasiva após quimioterapia, ela pode se beneficiar de instilações a mais de BCG. Então, se a quimioterapia não foi efetiva, a BCG não quer dizer que a BCG vai ser inefetiva, então você pode tentar ela. Na recorrência e falha pós-imunoterapia intravesical com BCG, então o paciente com lesão não invasiva pós-BCG, ele deve ser caracterizado em refratário a BCG, sem resposta a BCG ou com recaída a BCG. A recidiva da BCG tem melhores resultados que as doenças refratárias da BCG. E recentemente foi criado um novo subgrupo de pacientes com maior risco de progressão para os quais a BCG adicional não é viável. Bom, aqui só caracterizando, então, a doença refratária, a doença recidivada e os tumores sem respostas. Aí, além disso, a intolerância à BCG. Ele descreve cada uma dessas entidades com suas especificações, né? Bom, o tratamento da falha da BCG. É improvável que a doença não responsiva à BCG responda a demais terapias. Então, se o paciente não tem resposta à BCG, talvez a astectomia radical seja uma opção preferida nesses casos. Existem também estudos sendo realizados com medicações para tentar fazer uma terapia mais conservadora e poupar a bexiga desses pacientes. E a quimioterapia com hipertermia induzida por micro-ondas, como eu falei anteriormente, é uma das que está mais avançada aí nesse quesito e tem mostrado melhor. Além disso, o pembrolizumab recebeu a aprovação da FDA, mas tem uma base de dados não publicada até o momento, né? Ele descreve no guideline. Bom, então aqui só o sumário de evidência, né? Que a quimioterapia intravesical prévia não tem impacto no efeito da instilação da BCG, então se ele fez quimio, ele pode fazer BCG depois. E além disso, outros tratamentos, além da astectomia radical, devem ser considerados oncologicamente, né? Inferiores em pacientes com tumores que não respondem a BCG. Bom, falando agora sobre a astectomia radical, a
a precisão ela pode ser indicada porque a precisão do estadiamento dos tumores T1 na ETU de bexiga é baixa. Então, se você fizer cistectomia radical em pacientes que digamos assim, a primeira lâmina vem um T1, ela vai demonstrar que o carcinoma era invasivo em 27 a 51%. A cistectomia radical ela pode ser indicada naqueles pacientes que são aquela classificação de já estão no alto risco e são o alto risco do alto risco, né, que está naquela tabela. Então, ela pode ser indicada imediatamente nesse tipo de pacientes. E a cistectomia radical pode ser recomendada para os pacientes não respondedores a BCG. Além disso, a taxa de sobrevida livre de recorrência em 5 anos ela excede 80% nos pacientes que fizerem a cistectomia radical e não tiverem ainda uma doença invasiva. Bom, aqui só falando das recomendações gerais. Então, ele descreve ali para cessação do tabagismo. Além disso, ele descreve que em pacientes de tumores de alto risco é indicado o uso de BCG intravesical em dose completa por 1 a 3 anos. Né? Então, seria uma indução mais instilações semanais de 3, 6, 12, 18, 24, 30 e 36 semanas. E tem um efeito benéfico adicional no 2º e 3º anos de manutenção desses pacientes. Além disso, agora falando sobre a terapia da quimioterapia intravesical, ele refere que ela deve ser indicada, então, naquelas primeiras 24 horas, como eu falei, mas é um fraco, né? E ela deve ser omitida uma única dose, imediatamente, em qualquer caso de perfuração ou sangramento evidente, ou suspeita dessa perfuração, ou paciente que exija uma irrigação vesical devido a algum tipo de sangramento. Além disso, a BCG, como terapia intravesical, né, 2 semanas pós a RTU, em pacientes com hematuria visível, né, aporismo traumático, e em pacientes com infecção do trato urinário sintomático. Aqui ele coloca outra tabela, mostrando as recomendações do tratamento em tumores TA e T1 e carcinoma in situ de acordo com a estratificação de risco. Né? Então, ali ele demonstra tumores de baixo risco, que deve ser feita, então, uma instilação imediata de quimioterápico intravesical, né, após a RTU, e as demais classificações e como deveria ser realizado esse tratamento. Além disso, ele demonstra as diretrizes para o tratamento e a falha da BCG, né? Então, ele demonstra ali que se o paciente não responde à BCG, ela pode ser indicada cistectomia radical, tem uma indicação forte, né? E além disso, ele demonstra demais alterações ali demais indicações de cistectomia radical, então seria a recorrência após a BCG para um tumor primário de risco intermediário, e entre outros. Bom, agora falando sobre o acompanhamento de pacientes, né, com a doença não músculo-invasiva. Então, aqui ele coloca basicamente só o sumário de evidência e as recomendações, tem um texto bem breve em cima disso. E então ele refere que a primeira citoscopia após a ressecção transuretral da bexiga aos 3 meses é importante indicador prognóstico de recorrência e progressão da doença. O urinário superior aumenta em pacientes com tumores de alto e muito alto risco, né? Além disso, pacientes com TA e T1 devem fazer um acompanhamento regular com a citoscopia, né? É uma indicação forte. Pacientes com tumores TA de baixo risco devem ser submetidos à citoscopia aos 3 meses e, se negativo, a citoscopia subsequente é aconselhada 9 meses depois e depois aumentada anualmente por 5 anos. Aí, demais, ele descreve sobre os pacientes com tumores de alto risco que devem ser submetidos à citoscopia aos 3 meses, e se ela vier negativa junto com a citologia,
As subsequentes devem ser repetidas a cada 3 meses por um período de 2 anos. E a cada 6 meses a partir de então e até os 5 anos depois anualmente, né? Aqui ele mostra algumas tabelas, só falando sobre estratégia de tratamento em tumores primários ou recorrentes, sem a BCG anterior. É uma tabela bem extensa, então aqui está em 2 slides, mas basicamente é muito do que eu falei aqui durante a aula. E a última tabela é a estratégia de tratamento em recorrência durante ou após a BCG intravesical. E é isso. Parabéns pela tua aula. Esse é bem extenso, né? Foi bem, é um tema bem extenso, com vários detalhes aí, e acho que foi bem apresentado. E eu senti só que tem uma situação, duas situações. Então eu gostaria que você desse uma voltada aí na tua apresentação, entendeu? Naquele slide lá que você passou um pouco rápido aí, com relação ao que a classificação, a definição da doença que é BCG refratária, né? Que isso é uma coisa muito importante para a gente ter, né? Eu não sei se aí considera toda a recorrência, ou, por exemplo, o que a gente algumas vezes acaba vendo, que é o paciente que tinha uma lesão de alto grau, uma lesão mais agressiva e acaba recorrendo com um tumor de menor grau, né? Então, toda vez que a gente fala em BCG refratariedade, a gente pensa numa doença que é mais agressiva e que vai precisar de um tratamento mais agressivo. E, na verdade, nem sempre é assim, né? Às vezes a gente tem uma recorrência pequena, às vezes a gente tem uma recorrência de lesão de baixo grau, de um tumor que era T1 e na recorrência é uma lesão TA. Então, isso acaba botando a gente numa esquina que a gente não sabe se vai progredir para um tratamento mais agressivo, ou seja, fazer cistectomia no paciente, ou se vai manter o tratamento mais conservador, tá? Eu queria ouvir um comentário aí do Mangini, do Bruneto, do Osni com relação a isso. Vou puxar a fila então agora, Cavalli. Eu vou responder inicialmente fazendo uma pergunta para o Daniel. Qual que é a diferença entre recorrência de BCG e refratariedade? Recorrência é a recidiva de um tumor de alto grau após o término do ciclo todo de indução e manutenção com BCG. Isso é recorrência. Durante o ciclo de indução e manutenção, o indivíduo não tem recidiva de tumor de alto grau, tá? E refratariedade é o surgimento de um tumor de alto grau na vigência de manutenção com BCG, tá? Com relação aos tratamentos, quando você está fazendo o acompanhamento do tumor de bexiga, o que define a sua estratégia de acompanhamento é o tumor de maior risco que você encontrou durante o estudo. Então, se o paciente começou com um tumor de alto risco, você vai fazer o esquema de acompanhamento do tumor de alto risco. Cistoscopia de 3 em 3 meses por 2 anos, cistoscopia de 6 em 6 meses até o 5º ano, e a partir daí cistoscopia anual. Se ele vai ter novas apresentações de tumor de baixo risco durante este período, isso não muda. Ou seja, começou com tumor de alto risco, depois teve uma lesão TA de baixo risco, você simplesmente vai tratá-lo como um baixo risco a partir daí? Não. O que define é a lesão de maior grau, tá?
Com relação à questão do BCG que o Cavalli levantou, a gente teve a oportunidade de acompanhar durante muito tempo pacientes com BCG no Hospital Erasto, e o que a gente observou é que assim, eles tinham uma boa resposta sim, em relação aos tumores de alto grau, no sentido de você ter recidivas posteriores de menor risco, mas não... Retorne. A gente não tem muita novidade nesse cenário, né? Até revisando agora os últimos estudos todos que tiveram de bexiga, uma apresentação que a gente fez um tempinho atrás. Nesse cenário, não músculo invasivo é muito pouco, é mais na doença músculo invasiva, comparando biológico com quimioterapia. Então, a gente continua aí com as mesmas ferramentas que a gente tinha, né, há muitos anos atrás. O que a gente notou de diferente aí é que a gente teve uma aprovação agora em janeiro do FDA para usar o pembrolizumab no paciente que ele é refratário a BCG no músculo invasivo, né? Então, aquele paciente que a gente fazia o BCG, ou tinha relapse, ou ele é refratário, a gente não tinha muita ferramenta medicamentosa. O Keynote 057 aprovou agora nos Estados Unidos, né? Está aprovado pelo FDA, então ainda não foi aprovado no Brasil pela Anvisa, a gente não tem essa ferramenta, mas é uma tendência. A gente sabe que a gente tem um delay aí de uns 6 meses, 1 ano, mas a gente deve ter o pembrolizumab para esse paciente que fez o BCG e não respondeu bem. Teve uma taxa de resposta boa, teve uma taxa de resposta em torno de uns 40%. Mas a taxa de resposta é um dado importante, claro, mas o mais importante é a duração que a gente vai ter essa resposta, né? Então, esse Keynote que liberou o Pembro, ele era um fase 2, braço único. A gente vai precisar depois também de mais estudo fase 3, mais informação, mas é assim, a primeira novidade que aparece aí nesse cenário depois de muito tempo. E só